Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa, desta vez para falar de undergrads ou, aqui no Brasil, Os Universitários, um dos desenhos animados mais legais dos anos 2000, que infelizmente teve uma vida muito curta. Foi apenas uma temporada de 13 episódios. Dizem que o que é bom dura pouco, não é? Pois é, foi o caso de Os Universitários, que eu vou chamar sempre de Os Universitários, não vou chamar de undergrads. Os Universitários foi uma produção da MTV americana e dos estúdios canadenses Decode e Funbag, ou seja, foi uma produção conjunta Estados Unidos e Canadá, e como o título sugere, o desenho tratava da vida de estudantes universitários. Já falei, foi apenas uma temporada de 13 episódios que foram ao ar em 2001. Mas talvez venha um revival por aí. Aqui no Brasil, que eu lembre, o desenho passou entre 2006 e 2007 no bloco Adult Swim do Cartoon Network. Não lembro se chegou a passar na TV aberta. Lembro que alguns desenhos do Adult Swim, como Mission Hill e Os Oblongs, passaram no SBT. Não sei se foi o caso de Os Universitários. E tudo que eu vou comentar aqui é de cabeça, é de memória. Eu não reassisti aos episódios, apesar de ter tudo disponível completo, dublado no YouTube, mas já assisti tanto que lembro bem do desenho e não darei spoilers. Os Universitários trabalhavam principalmente com arquétipos de estudantes universitários americanos. Então você tinha no núcleo principal o nerd geek, o frat boy, garoto da fraternidade, o gostosão, comedor, que também era um cara burro e vazio, e tinha um homem comum, o everyman, como os americanos gostam de dizer. O personagem identificado como everyman tem como característica básica ser alguém dentro dos padrões, dentro da média, sem grandes atrativos, naquele contexto em que ele está inserido. Então, geralmente vai ser um cara quieto, que não chama muita atenção e que muitas vezes não se destaca por nenhuma habilidade ou característica especial. Sobre esse último traço de personalidade em particular, na verdade, o everyman pode até ter, eventualmente, algum talento especial, ser alguém extremamente talentoso em alguma coisa. Só que essa uma coisa vai ser algo que não chama muita atenção, ou que não é levado muito a sério, ou que não é muito reconhecida. Ou seja, o everyman é um cara que passa despercebido. No caso de Os Universitários, o everyman do grupo, o homem comum do grupo, também é o protagonista, o Parker Walsh, que eu vou chamar de Parker Walsh, para não ficar dobrando a língua. Na verdade, ele é mais conhecido pelo apelido Nitz. Então, eu vou chamar de Nitz. Ele é um cara na dele, que não gosta muito de festas, de baladas ou de tradições universitárias, e ele se irrita com quem quebra essa linearidade, com quem sai dessa normalidade das coisas, ou seja, ele não gosta de pessoas festeiras e etc. E Nitz também era um everyman fisicamente, porque ele era um cara branco, de cabelo castanho, olhos castanhos, tipo físico médio, nem magro, nem gordo, ou seja, alguém dentro dos padrões ali, pelo menos da sociedade americana, onde ele representa a demografia de provavelmente 60, 70, talvez até 80% da população americana, aquele cara de cabelo castanho, olho castanho, enfim. Nitz estuda na State U, ou seja, universidade estadual, mas cujo estado não é especificado, assim como a cidade onde a universidade fica nunca é revelada. Há pistas que sugerem qual pode ser o estado, como Nova York, Vermont ou até Califórnia, mas nada foi revelado oficialmente. Só é bem claro que se passa nos Estados Unidos, não no Canadá, já que no Canadá não tem faculdade estadual, até porque lá no Canadá não tem estado, tem província. Lembrando que nos Estados Unidos as universidades estaduais são públicas, mas também são pagas, e a anuidade não é barata. Nitz mora no dormitório da State U. Nos Estados Unidos é comum que boa parte dos estudantes fique alojada nos próprios dormitórios, nos dormitórios das próprias universidades. Aqui no Brasil também tem residência universitária, mas onde eu sei é bem reduzida, lá é um pouco mais abrangente. Junto com Nitz, na State U, estuda Calvin Evans, ou Cal, um dos seus melhores amigos e seu colega de quarto no dormitório. Cal é o gostosão da turma, é o cara que fica com uma porrada de mulher ao longo da série, e isso geralmente é levado na piada. Tipo, sempre que Cal conhece uma mulher, por algum motivo ela se interessa por ele e os dois ficam juntos. Além de pegador,
Cal é muito burro e muito ingênuo, a ponto de não entender ou não se tocar de coisas bem óbvias. E como ele é loiro dos olhos azuis, eu acredito que o programa quis fazer dele uma versão masculina do antigo clichê da dumb blonde, da loira burra. Aqui no caso temos um loiro burro. Cal também é muito simpático e tranquilão, ele não se irrita com nada. Saindo da State U, a cidade também abriga o Central State Junior Community College. Perceba que apesar do Central, o nome da universidade também não especifica o estado, é uma universidade comunitária. Nos Estados Unidos, as faculdades e universidades comunitárias são instituições de ensino superior que são um pouco mais baratas e têm uma duração um pouco mais curta, além de a admissão ser um pouco mais branda, seja através de currículo ou através de prova. Em alguns locais, as faculdades comunitárias são chamadas de Junior College. Então, a faculdade de os universitários pôs as duas coisas no nome, o Junior e o Community. Mal comparando, faculdades comunitárias são parecidas com cursos tecnólogos aqui no Brasil, já que, até onde me consta, os cursos tecnólogos são cursos que não têm prova de admissão, basta a pessoa se matricular e ter vaga, e caso o curso tenha um reconhecimento do MEC, eles têm o mesmo peso dos cursos superiores. O Rocco, que eu vou chamar de Rocco, para não ficar dobrando a língua novamente, que é outro dos melhores amigos de Nietzsche, estuda nessa faculdade comunitária e é o típico frat boy. O frat vem de fraternity, ou, numa tradução direta, fraternidade. Fraternidades são residências universitárias que, na maioria das vezes, são exclusivas para homens. Para mulheres, tem as sororities, que por aqui costumavam ser traduzidas como irmandade. Recentemente, o termo sororidade passou a ser utilizado aqui na língua portuguesa, mas é um neologismo e ainda não consta nos nossos dicionários. Tem gente que compara as fraternidades às nossas repúblicas estudantis. Mas os conceitos são diferentes, né? Em alguns casos, eu acho que até em alguns filmes e tal, principalmente os mais antigos, era até comum traduzir fraternidade como república, mas são conceitos diferentes. Repúblicas geralmente são um aglomerado de estudantes que dividem uma residência ou, em alguns casos, alguém que tem um imóvel e decide alugar para estudantes. Nos Estados Unidos, as fraternidades e irmandades são um pouco além disso. Para além de residências estudantis, elas são organizações sociais. Muitas são até reconhecidas pelas próprias universidades e algumas têm residência dentro dos campi. As fraternidades e irmandades costumam ter nomes formados por letras do alfabeto grego. Por exemplo, George Lucas foi membro da fraternidade Delta Kappa Alpha, que é uma fraternidade organizada por alunos da Faculdade de Cinema da Universidade de Southern California. A fraternidade de Rocco se chama Alpha Alpha, e popularmente as fraternidades são associadas a festas, a bebedeira, a alunos bagunceiros e a muito sexo. Filmes e séries costumam explorar essa fama. Só que na prática, as fraternidades, como eu falei, são organizações sociais. Então elas têm papéis sociais, como prestação de diversos serviços comunitários, além de dar força aos alunos, aos membros das fraternidades, para estudos, pesquisas, trabalhos, questões financeiras e afins. Só que, como os universitários trabalhavam com clichês, então a fraternidade do Rocco é retratada apenas da forma pejorativa. Se bem que ela não aparece tanto, que eu me lembre. A presença dela é mais para justificar o personagem de Rocco, que é um beberrão, farrista e grosseiro, além de ser louco por mulher. Só que, como, ao contrário de Cal, ele é feioso e não tem trato com as pessoas, ele não pega ninguém, vive tomando fora do mulherio. Aliás, Rocco e Cal tem uma dinâmica interessante, porque apesar deles fazerem parte do mesmo grupo de amigos, Rocco odeia Cal, talvez por inveja, só que isso é só implícito. Rocco é um cara feioso, narigudo, cabelo, se não me engano, o cabelo dele é castanho, meio avermelhado, ele é fortão. E concluindo o quarteto de protagonistas, tem o Justin Taylor, mais conhecido como Gimpy, que estuda no Tech Tech, um instituto politécnico que também fica na cidade. Ele também é conhecido pelo nickname G-Prime, que ele usa na internet. Ele é o nerd e geek do grupo, nerd tanto no sentido antigo de estudioso, quanto no sentido mais moderno, fanático por cultura pop, no caso ele especialmente Star Wars, e ele fisicamente é um nerd bem clichê, ele é bem magrela, bem frágil fisicamente, cabeçudo, ele tem um cabelo arrepiado e, se eu não me engano, ele tem heterocromia, ele tem um olho de cada cor. E ele nunca sai do quarto.
ele se comunica com NITS, Cal e Roku apenas por vídeo chat. Lembrando que a série é de 2001 e vídeo chat estava longe de ser uma realidade aqui no Brasil. Era uma época que nossas conexões ainda eram discadas, na sua maioria de 56 kbps, então eram conexões muito lentas. Mas eu já li que nos Estados Unidos as videoconferências já eram populares nessa época, e GIMP tem uma porrada de súditos para fazer as atividades externas para ele. O principal desses súditos é MAMP. As dinâmicas de GIMP ocorrem praticamente apenas dentro do Tech Tech, mas ele pode usar o poder de influência dele e os súditos dele para além da faculdade, além de estar sempre em contato com os amigos, principalmente com o NITS, sempre por computador. Se eu não me engano, pode acontecer dos caras irem lá no dormitório dele também, mas ele não sai. Então, esse é o quarteto principal. NITS, o cara comum, Cal, o mulherengo bonitão, Roku, o beberrão da fraternidade, e GIMP, o nerd antissocial. Claro que há toda uma fauna universitária a ser explorada. Então, para além desses personagens, há outros, muitos deles que também seguem estereótipos. Então tem Jessie, a menina punk, que é uma asiática, é a melhor amiga de NITS, e ela também serve como sua confidente e conselheira. É a personagem feminina de maior destaque. Podemos dizer que são 4 universitários, ela seria a quinta ali do grupo. Tem a Kimi, que é uma estudante de artes cênicas, porque NITS é apaixonado, ela faz o tipo menina bonita, mas desligada. Ela, por exemplo, ela não se liga que NITS é afim dela. Ela tem uma personalidade meio hippie, meio aérea, meio preocupada com energias, meio preocupada com coisas mais etéreas. E ela é muito gente fina. Por falar em hippie, tem o Doug, que por aqui foi traduzido como Dougzinho, que ficou genial, que é o monitor do dormitório do NITS, que é um hippão bem estereotipado, bem clichê, viajandão, preocupado com questões sociais, com responsabilidade dos estudantes. E tem mais 3 personagens que eu acho bem interessantes, que são os antagonistas do GIMP. Tem She-Prime, que é uma rival dele, os dois estão sempre brigando e disputando espaço na Tech, mas eles não se conhecem pessoalmente, eles lidam apenas por computador, só que eles são vizinhos de quarto no dormitório, vizinhos de porta. E claro que nunca perceberam. E She-Prime não tem o nome revelado, o nome dela é revelado na série. Eu acredito que se tivesse outras temporadas, essa interação dos dois iria se aprofundar. Também tem o Spud, que é um fã de Star Trek que rivaliza com GIMP pela liderança na Tech, só que GIMP ganhou essa liderança. Tem uma diferença aqui entre She-Prime e Spud. Digamos que Spud foi o cara que disputou a liderança com o GIMP e perdeu, e fica ali ainda tentando rivalizar com ele. She-Prime é alguém que se intromete na liderança dele, tenta roubar essa liderança dele. E tem a Rita, que é a monitora do dormitório do Tech, e ela é bem durona. E tem outros personagens clichê, tem um chapadão, aquele típico cara chapado de faculdade, tem um cara de humanas, tem um cara que está sempre rindo, sempre gargalhando, tem um cara que está reclamando de tudo. Toda essa fauna, ela apenas compõe o meio ali dos universitários, compõe para tornar um ambiente mais rico, mais realista. Não é muito a história deles, o papel deles não é muito aprofundado, alguns nem fala tem. E eu noto até que a série falhou em representar alguns outros estereótipos. Tem muito estereótipo universitário que não chegou a ser utilizado. Por exemplo, tem um atleta que quase sempre é jogador de futebol americano, quase sempre é o gostosão e tal. Tem a estudante bonitona, que geralmente é cheerleader, que os caras geralmente são muito doidos por ela, sempre é uma mulher bonitona, e que muitas vezes faz par com o atleta. Esses não chegaram a ser utilizados. A série também, até onde eu me lembro, não apresenta professores ou membros da administração, do corpo docente, do que eles chamam de faculty, por lá. Mas eu acredito que eram coisas que iriam ser aprofundadas caso mais episódios viessem a ser produzidos. Os episódios da série, eles são centrados em discussões da vida universitária. Então, problema com dinheiro,
problema com os colegas, entre os colegas, problema com paixões não correspondidas, modo de vida dos alunos, discussão sobre comportamento, ir ou não a bares, beber ou não beber, participar ou não das tradições, e o foco quase sempre é NEETs. Apesar do desenho ter 4 personagens principais, de se desenrolar em torno de 4 personagens principais, NEETs é muito protagonista, com Rocco e Gimp também tendo destaque e Cal sendo o mais apagado. Os episódios eram legais porque eles costumavam ter 2 histórias, geralmente histórias paralelas. Uma envolvendo algum dilema de NEETs e a outra centrada em Rocco ou em Gimp. E as questões de NEETs costumavam ser mais profundas, contemplativas, mais filosóficas, enquanto as de Rocco e Gimp eram mais cômicas. No caso de Gimp, eram até mais surreais, já que envolvem o fato dele nunca sair do quarto. E a partir de um certo ponto, isso passa a ser entendido como um medo de Gimp de encarar o mundo lá fora. Talvez fosse uma dinâmica que também fosse aprofundada caso mais episódios viessem ser produzidos. Os episódios, como eu falei, além desse núcleo de protagonistas, além dos personagens recorrentes, tinha toda a fauna universitária que eu não cheguei a me aprofundar, até porque o próprio desenho não se aprofundava, mas eu citei. Eram personagens que serviam de alívio cômico, etc. Eles tinham lá suas funções, tinham lá seus papéis. O grande ponto da série é a evolução de NEETs. Ele chega na universidade cheio de amarras, cheio de preconceitos, cheio de receios e aos poucos vai amadurecendo, vai aprendendo a encarar situações da vida adulta, vai mudando de ideia. Jessie é uma personagem importantíssima nisso, porque ela serve como a voz na consciência de NEETs e ajuda com essas questões. Ela o ajuda a mudar de opinião, a ver as coisas por um outro ângulo, ver o mundo de outra maneira. Muitas vezes ela é o divisor de água para ele, ela é o ponto de inflexão das suas atitudes, de encarar as coisas de outra forma e talvez mudar de ideia. Por mais que seja uma universidade americana, muitas das situações, por mais que NEETs seja um estudante de universidade americana, por mais que as coisas aconteçam numa universidade americana, muitas das situações que ele passa, que o NEETs passa, permitem qualquer espectador no mundo se relacionar. Problema com grana, problema de ser afim de uma mina e ela, por mais que seja sua amiga, não perceber e tiver apenas como amigo, ser resistente às festas e tradições da faculdade por considerar bobeira e perda de tempo, não querer participar. Aí tem aquele cara mais popular e você olha com um certo receio e considera aquele cara um babaca. Enfim, tudo isso são coisas que tornam o personagem muito próximo da gente, independentemente do cenário, principalmente do público-alvo do desenho, que é um estudante que prefere assistir desenho animado a ir para uma festa. Eu acho que o principal problema da série era a animação tecnicamente fraca. Eu achava o character design bem genérico, bem sem graça, e tem um grande furo de roteiro envolvendo 2 personagens centrais. Só que isso não estraga a série, só causa um estranhamento quando você percebe. Quando você pensa, opa, peraí, como assim? Isso aqui não faz sentido. Mas também é só um grande furo. O resto são histórias, até porque são histórias despretensiosas. Então, não tem roteiros mirabolantes, também não tem grandes furos. Na season finale, que seria o final do semestre letivo, tem alguns acontecimentos que poderiam causar mudanças drásticas numa possível segunda temporada dos universitários. Mas, infelizmente, essa segunda temporada nunca aconteceu e a série ficou apenas com 13 episódios. Essa season finale acabou sendo uma series finale. O motivo para o cancelamento provavelmente foi a baixa audiência. Na verdade, a MTV só exibiu 6 episódios e tirou do ar. Como era uma coprodução americana e canadense, a série seguiu no ar no Canadá e a temporada foi concluída. E lá fez um relativo sucesso, estabeleceu um cult following. Uma reportagem de 2020 de Ben Cohen para Vice atribuiu o cancelamento ao tom passivo, na verdade atribuiu a baixa audiência que gerou o cancelamento ao tom passivo do desenho. Porque numa época em que as séries animadas tinham um humor bem mais frenético, como South Park e Family Guy, os universitários eram muito lenta, era um humor sutil, era uma coisa ali mais realista, mais pé no chão. E eu concordo com essa análise.
Só que eu acho curioso porque nessa época, produções com a mesma abordagem de universitários faziam sucesso. Por exemplo, American Pie, que na época era uma grande produção, tinha grandes bilheterias, era isso. Tinha um humor bem mais escrachado que o de os universitários, bem mais frenético, estava ali uma coisa mais próxima de South Park, Family Guy, etc. Mas a temática e o perfil dos personagens ia bem na linha de Os Universitários. Blink-182, que estava no auge nessa época, era uma banda cuja temática das letras ia bem na linha de Os Universitários. Então é curioso que um desenho que captasse bem esse espírito do tempo, não tenha tido sucesso. Por falar em Blink-182, como a gente está falando de uma série de 2001, cujo tema é estudantes universitários, a trilha sonora tem muito rock, emo e pop punk. Ao longo dos episódios toca Foo Fighters, Linkin Park e muitas bandas canadenses como Planet Smashers e Sloan. A música de abertura, por exemplo, The Click, é The Click de Good Charlotte, que foi composta especialmente para o desenho. Aliás, The Click era o nome original da série. Peter Williams, o criador, era muito jovem quando ela foi produzida, o cara tinha só 22 anos. Ele ganhou um concurso da MTV e a primeira temporada teve a produção financiada. Os 4 personagens principais, os 4 universitários, são dublados pelo próprio Williams. The Click, aliás, esse título, que seria o título original, Click, C-L-I-C-K, eu acredito que seja um trocadilho com clique. Em inglês, clique, C-L-I-Q-U-E, eu acho que é uma palavra importada do francês, se refere a pequenos grupos dentro de um grupo maior, a subgrupos dentro de um grupo maior, especialmente no contexto de colégio ou faculdade, ou seja, de um grupo de estudantes. Você tem ali uma turma de estudantes, você tem uma sala de estudantes, uma classe, sempre vai ter vários grupinhos formados por amigos que têm interesse em comuns, né? Uma sala de vários alunos, a turma nunca é aquela sala toda, sempre tem os grupinhos ali que compõem a turma, e isso é chamado de clique em inglês, especialmente lá nos Estados Unidos, eu acho, em inglês geral, enfim, isso é chamado de clique. Eu acredito então que foi um trocadilho desse clique com The Click, que seria o título original da série. Não sei porque a MTV quis trocar, eu acho que ela achou Undergrads um nome que tinha mais apelo comercial, e eu até concordo, mas no fim das contas, aparentemente não adiantou muito. Uma coisa interessante de Os Universitários é que era um dos poucos desenhos animados a apresentar um elenco jovem adulto. Isso não era muito comum em animações, eu acho que até hoje não é muito comum. É comum em sitcoms, live action, séries com atores reais, mas não em animações. É diferente de uma animação para o público jovem adulto. Isso tem muito, desde aquela época. Family Guy, Beavis and Butthead, South Park, King of the Hill, Daria. Agora mais pra frente tem BoJack Horseman, Rick and Morty, Duncanville, enfim, tem várias. Só que todos esses desenhos, por mais que sejam voltados ao público adulto, ou eles representam adultos já formados, pais de família, em alguns casos até idosos, ou representam adolescentes, pré-adolescentes e crianças, ou às vezes tudo junto, né? Grupos, núcleos familiares, essas coisas. Mas nenhum deles é centrado num grupo de jovens adultos. Curiosamente, um dos poucos exemplos que eu lembro, além de Os Universitários, é Mission Hill, do qual já falei aqui, e que no Cartoon Network dividia o bloco do Adult Swim com Os Universitários, e que também teve uma vida bem curta, também teve apenas uma temporada, acho até que de 3 episódios também, se eu não me engano. Então, Os Universitários, sobretudo naquela época, foi um dos poucos desenhos animados, pelo menos lançados aqui no Brasil, a preencher essa lacuna. O cancelamento é uma pena porque reduz ainda mais as opções para quem gosta de comédias animadas adultas e está cansado de ver séries com o mesmo tom, com a mesma energia, com o mesmo perfil de personagem, mesmo variando as temáticas. Só que o legal é que Os Universitários devem ganhar uma nova produção. Agora, mais de 20 anos depois da série original e do cancelamento. Um longa-metragem, para ser mais preciso. A série quase teve uma segunda temporada financiada em 2012, porque, apesar de ter sido um fracasso nos Estados Unidos, ela fez um certo sucesso no Canadá, né? Ela teve um cult following ali no Canadá. Talvez sucesso seja exagerar, mas enfim, ela teve seu público, cativou seu público lá no Canadá. Então, um estúdio canadense
que até onde eu vi não teve nome revelado, se interessou por produzir uma segunda temporada em 2012. Só que isso acabou não acontecendo porque os direitos pertenciam à MTV. Aí o Peter Williams entrou numa disputa judicial com a MTV, só que ele só venceu essa disputa em 2018. E aí, muito provavelmente, o tal estúdio já não estava mais interessado na produção. Então, tendo ele agora os direitos do desenho animado, o Peter Williams abriu uma campanha no Kickstarter e conseguiu levantar a grana para a produção de um longa independente. Undergrads, The Movie, está em produção desde então, desde 2018, desde o fim de 2018. Então, talvez o mais correto fosse dizer desde 2019. Tem algumas pessoas que eram envolvidas na série original, trabalhando nessa produção. Mas como é uma produção independente, naturalmente é muito lenta. A última atualização do Peter Williams, de dezembro do ano passado, informava que ele havia terminado o storyboard. Ou seja, deve demorar muito ainda para esse filme acontecer. Mas eu torço muito para que seja finalizado, porque Os Universitários era bem legal. Era um desenho que dificilmente você ia dar aquela gargalhada, mas sabe como no fim de cada episódio você termina satisfeito, você dá um sorriso e pensa, pô, que episódio legal. Era isso, Universitários era isso. Era uma série despretensiosa, embora tivesse muito planejamento, era cuidadosamente planejada, mas os episódios eram despretensiosos, não tinham nenhuma ideia de ser algo para explodir cabeças, não, era só um retrato ali da vida universitária. E para quem não assistiu, é só dar uma procurada no YouTube, porque deram upload nela dublada e completa. Todos os episódios estão disponíveis. E eu recomendaria que desse uma tentada, né? Pelo menos assistir 1 ou 2 episódios, porque eu acho bem legal. E esta foi mais uma conversa despretensiosa. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima.